Minha filha, de 19 anos, de um tempo para cá, tem tido sonhos com uma menina da idade dela. Essa menina é amiga. E no mesmo sonho aparece um rapaz que persegue e tenta levar essa menina. No último sonho, que foi essa semana, ela ficou muito assustada e veio me contar chorando. Diz que acordou abrindo a porta do quarto como no sonho e sentiu a mão e a presença do rapaz. Esse rapaz é do mal? Será? É o espírito, né? Certo, que ela estava sonhando. Será que é o obsessor? Ela voltou para a cama chorando e começou a orar. Agora tem medo de ver o rapaz de novo. E ele só aparece dentro do quarto dela. Ontem foi dormir no meu quarto com medo. O que você aconselha fazer, Jorge? Tá, ok. Muito bem. A gente não pode dar uma posição cabal do tipo, olha, é isso e vamos bater o martelo e com certeza é isso que é a verdade. Mas a história que você conta, ela tem alguns temperos que remetem a uma determinada reflexão. Primeiro ponto que é importante na história que você conta, pelo que deu a entender, são sonhos repetidos. Uma coisa é você dizer assim: olha, eu sonhei que eu estava num lugar e tinha um cara que pegava uma moça, ele queria levar. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim: eu venho sonhando com uma certa frequência com a seguinte história, e a história ela se repete no sonho. Quando a gente tem sonhos que existe repetição, a gente levanta dentro dessa questão a percepção de que isso não deve ser um sonho mental, que isso não é uma coisa desconectada da espiritualidade. Porque se é um sonho que se repete, a lógica está a dizer que sim, essa história, por se repetir, ela está ligada a experiências reais que quem está sonhando teria vivido ou está vivendo. Quais seriam as perspectivas nesse aspecto? O sonho é real, ou seja, o que está acontecendo são situações que devem ser consideradas do ponto de vista espiritual. E aí vem as hipóteses. Uma hipótese: essa história não é do presente. Essa é uma história do passado. É um experimento já vivido. Uma ocorrência que está armazenada na memória dela. Então, vamos dizer que no seu passado houve essa história de alguém que foi tomado por outro alguém, que levou, e isso deixou marcas muito profundas em sua filha, enquanto espírito que é. Hoje, essa entidade que realizou esse ato se aproxima dela. Quando a entidade se aproxima dela, a simples presença da entidade evoca as lembranças daquilo que teria acontecido. O fato do sonho ser repetido é um indicativo de que não é uma ocorrência do agora, não é uma coisa que esteja acontecendo agora. Por exemplo, eu tenho sonhos repetidos com o mesmo espírito, mas aí ele vem, me leva num local, me leva no outro. Então, são experiências do presente, porque são experiências diferentes com a mesma entidade. Nesse caso, pelo que eu entendi, o sonho está se repetindo. Então, é uma lembrança que está sendo trazida para o consciente durante o sono. Ora, então, o que está acontecendo aqui? A entidade aproxima-se de sua filha e provoca a relembrança desse fato que está armazenado dentro dela. E ela vive as emoções novamente, em função da simples aproximação dessa entidade. A menina que ele persegue pode ser outra pessoa que sua filha assistiu, viu. Pode ser alguém que tenha uma vinculação com a história dela. Sua filha hoje tem 19 anos, mas ela pode ter tido uma filha que, com essa idade, sofreu essa violência de alguém e ela então está relembrando essa história que aconteceu com a filha dela. Ela vê a garota com 19, mas ela é, de repente, a mãe dessa menina. E a outra hipótese é que a menina seja a sua filha.
A entidade se aproxima e ela evoca a história que está dentro dela em que essa entidade teria produzido esse fenômeno. Então, o fato de se repetir reforça a tese de que essa entidade ela tenha vínculos com a sua filha. Mas eu não sei se a gente poderia caracterizá-la como um obsessor. Talvez ele não seja. Talvez ele seja um amor iludido. Ele pode ser um grande afeto do passado, cheio de saudade. Alguém que ama, mas não consegue expressar o amor em plenitude, que ainda tem fragilidades em falar de amor. Então, olhá-lo como o mal, como um perverso, como um obsessor, não ajuda. Mas se a gente conseguir enxergá-lo como alguém que precisa de ajuda, como alguém que ama e que, por amar, não conseguiu traduzir o seu sentimento de maneira positiva, nós poderemos promover um trabalho, sim, de auxílio a essa entidade. De que maneira? Culto do Evangelho no lar. Realizar o culto do Evangelho. Uma vez por semana, a família se reúne, faz uma oração, lê uma página edificante, comenta essa página, reflete de maneira muito prática para a vida de cada um da mesa o que aquele conteúdo nos ensina. Fazemos uma prece para encerrar. Um culto do Evangelho pode usar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas se não for, não tiver na casa, usa outro livro. Se tiver pessoas de outras denominações religiosas, usa outra obra. O importante é a reflexão sobre o bem. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo ajuda muito, mas ele não é uma peça obrigatória nesse trabalho. Mas a gente já faz Evangelho em casa, sou espírita há muitos anos, e a gente já faz. Então, faça com mais frequência. Não tão longo, mas estimule sua menina de manhã ou à noite, ao deitar, que é quando ele mais aparece, antes de dormir, uma leitura e uma oração para harmonizar o lar. Garantir com que haja mais harmonia, sem ser fanático, mas garantir músicas mais edificantes, menos discussão, menos briga, manter uma condição de mais afeto e mais amor. E se houver uma oração com mais frequência, vai ajudar bastante. Se essa circunstância não facilitar, a ida a um centro espírita para iniciar um trabalho de atendimento espiritual pode ser muito útil, porque lá os companheiros do centro espírita poderão ouvir a sua filha e você também, e então realizar o trabalho de atendimento dessa entidade, possivelmente, se essa entidade quiser, na mesa mediúnica, para ouvi-la, conversar, discutir com ela ideias e assim oferecer um recurso a mais nessa terapia. Então, minha sugestão é, primeiro, retirar o sentimento de que ele é um inimigo, mas sim alguém que precisa de ajuda. 2, implantar o Evangelho no lar. Se já tiver, amiúda a frequência antes de dormir. 3, se isso não resolver, abertura de um trabalho, de um atendimento espiritual na casa espírita para que haja o envolvimento de um grupo espírita que possa atuar de maneira mais efetiva nessa atividade.